paz e a alegria do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que em toda a sua escritura, por diversas vezes, Deus nos orienta que nós teríamos aflições neste mundo. E Ele até mesmo diz que nós deveríamos ter bom ânimo nela. E eu quero deixar hoje uma pergunta para você. Qual tem sido a sua resposta diante dessas aflições? Como é que você tem respondido diante das lutas, diante das percas, diante das dificuldades da vida? 2020 foi marcado por um ano de muitas lutas e muitas dificuldades para a maioria das pessoas. Um ano em que nós vimos pessoas perderem emprego, sonhos adiados, compromissos adiados, cancelados e tantas outras coisas. Além das mortes, das doenças, das percas, e tantos outros problemas que acarretou devido à pandemia que nós estamos vivendo ainda. E eu quero te fazer essa pergunta: qual tem sido a sua resposta diante dessas dificuldades, diante dos seus problemas, diante daquilo que você está enfrentando hoje? Lá em Romanos 8:31 diz que Paulo disse assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero te fazer essa pergunta: o que você tem respondido diante destas coisas, diante desses problemas? Existe uma história de um violonista italiano famoso que ele estava tocando em uma peça difícil diante de muitas pessoas. E no momento em que ele estava tocando, uma das cordas se rompeu. E ele continuou a tocar mesmo com aquela corda a menos. E para aqueles que não conhecem, cada corda ela tem a sua importância. Quem toca, quem é músico, sabe o quanto isso é importante. Mas mesmo assim, aquele violinista permaneceu. E aí então, em seguida, mais 2 cordas se quebraram. E ele terminou a composição tocando com apenas uma única corda. E quando ele terminou aquela composição, ele virou para o seu maestro e disse: podemos tocar o bis. E ele gritou bem alto: Paganini, uma corda. Esse era o nome do violinista. Ele, diante do inesperado, diante da dificuldade, ele improvisou. Ele não permitiu que o problema, a luta, a aflição o impedisse ou parasse, ou desencorajasse. Sabe, nós vemos isso também na vida de Paulo, juntamente com Silas, quando eles foram presos injustamente. Paulo e Silas, ao invés de ficar se lamentando que estavam presos, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar resmungando, reclamando, eles usaram apenas a única corda que eles tinham naquele momento. Eles oraram e louvaram a Deus. A palavra do Senhor nos diz. E eu quero te fazer essa pergunta: como é que você tem agido diante das aflições? Qual tem sido a sua resposta? Aqui Paulo, em Romanos 8:31, como eu li, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós entendêssemos realmente esse versículo, nós não teríamos medo, nós não nos preocuparíamos com os problemas. Porque quando nós entendemos que se eu tenho Deus na minha vida, Ele é essencial. Ele é o principal. Ele pode ser minha única corda, mas é o suficiente para eu continuar tocando. E eu quero te fazer essa pergunta: como é que você tem agido? Sabe, não permita que as diversidades e os problemas te desencorajem e te mobilizem. Eu quero nesse momento te encorajar a você usar essa única corda que você tem, que muitas vezes se chama Deus, para que você possa fazer como Paulo e Silas, orar, buscar ao Senhor, independente dos problemas, independente das dificuldades. Sabe,
quando nós temos sintonia com Cristo, nós podemos cantar até mesmo em meio à adversidade. Então eu quero te convidar nesse momento a você cantar, mesmo que tudo pareça tão difícil. Um grande beijo e até mais. Vou levantar o meu